Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Jamaica Kelly, professora de Geografia. Sejam bem-vindos à nossa aula de pré-ENEM de hoje, e hoje nós vamos estudar sobre o tema Primavera Árabe. Essa aula, ela vai estar em duas partes, parte 1 e parte 2, e hoje nós vamos acompanhar aqui juntos a parte 1. Então, vamos começar? Tema de hoje, Primavera Árabe, ok? Bom, o que foi a Primavera Árabe? Primeiro, a gente tem que entender a região onde surgiu todo esse contexto, tá? E ela surgiu principalmente na região conhecida como Oriente Médio. O que é o Oriente Médio? É uma área geográfica que inclui países como a Turquia, a Jordânia, a Arábia Saudita, Irã, Iraque, Iêmen e também a região da Palestina, onde também se encontra o Estado de Israel. Uma importante característica do Oriente Médio é a presença de enorme quantidade de petróleo do subsolo da região, ou seja, cerca de 65% do petróleo mundial encontra-se na região conhecida como Oriente Médio, tá? Com destaque principalmente para aquela região chamada de Golfo Pérsico, como vocês podem aí observar no nosso mapa. Tá. Mas o que foi a Primavera Árabe? A Primavera Árabe é uma denominação dada a uma série de protestos e revoltas e também revoluções populares contra governos ditatoriais no mundo árabe. Então, a Primavera Árabe ela se estendeu tanto naquela região do Oriente Médio que a gente acabou de ver, como também uma parte aí do norte da África. As manifestações da Primavera Árabe eclodiram na Tunísia no ano de 2010, quando o jovem tunisiano Mohamed Bouazizi ateou fogo no próprio corpo em forma de protesto à corrupção, à repressão policial do país. Mohamed era vendedor de frutas e teve sua mercadoria confiscada pelas autoridades quando se recusou a pagar a propina. Aqui no slide a gente tem uma foto. O rapaz ele teve aí cerca de 90% do seu corpo queimado. E o mais revoltante, o que gerou mais revolta entre a população, foi justamente quando o ditador da época fez uma visita no hospital. Então, isso trouxe muita revolta à população naquele período. Desde então, uma série de manifestações foram sendo desencadeadas, gerando em 2010 uma onda revolucionária por toda a Tunísia, que ficou conhecida como Revolução de Jasmim, expandindo-se inclusive para o Oriente Médio e também para o norte da África. Bem, a gente precisa destacar aqui o papel das redes sociais na articulação dessas manifestações. Por exemplo, uma ferramenta muito importante para a época foi o Twitter. Essa ferramenta aí e algumas outras redes sociais foram de fundamentais importâncias para espalhar as notícias, além das pessoas organizarem os protestos, marcando aí uma nova era de ativismo virtual. Bem, aqui a gente tem uma charge em homenagem a esse rapaz que ateou fogo ao próprio corpo, Mohamed Bouazizi. Ele se tornou símbolo de resistência na Tunísia. A autoimolação de Bouazizi gerou revolta na população tunisiana, que tomou as ruas em sinal de protestos, como a gente já falou antes. Bem, em poucos dias, o presidente Ben Ali fugiu para a Arábia Saudita, encerrando aí seus mais de 20 anos de governo ditatorial, e logo os movimentos se espalharam para outros países da região. A gente pode citar, por exemplo, o Egito, o Iêmen, Líbia, Argélia, Jordânia, Síria, Bahrein, Djibouti, Iraque, Omã, Kuwait, Líbano, Mauritânia, Marrocos, Arábia Saudita, Sudão e também Saara Ocidental. Bem, aqui a gente pode ver geograficamente esses conflitos a partir dessas manifestações. E no mapa vocês percebem, por exemplo,
que essas manifestações que começaram no Oriente Médio também se espalhou aí por uma grande parte do norte da África, conforme vocês podem observar no mapa. Bem, algumas causas da Primavera Árabe que eu quero que vocês fiquem bastante atentos. A Primavera Árabe é considerada a primeira grande onda de protestos democráticos do mundo árabe do século XXI. De modo geral, a população de todos os países envolvidos protestavam contra diversas questões, principalmente as ditaduras estabelecidas dentro desses países desde a década de 1970. Aqui a gente tem um resumo das principais causas da Primavera Árabe. A gente pode citar, por exemplo, problemas como o desemprego, o alto nível de corrupção por parte dos dirigentes e da sociedade, a falta de liberdade política e de expressão da população, e a gente pode também citar a percepção de isolamento e desprezo da elite do país. Então, essas manifestações, as causas para essas manifestações, em resumo, podem ser basicamente essas, tá? Desemprego, alto nível de corrupção, falta de liberdade e a questão também do desprezo aí da elite do país, causada por esses governos ditadores. O cyberativismo foi primordial para essas manifestações, mas o que é o cyberativismo? É um elemento primordial para que as evoluções se espalhassem por tantos países, e foi justamente através da internet. Então, aqui a gente pode fazer um elo com a nossa aula de globalização, ministrada pelo professor Alexandre, quando ele fala, por exemplo, das redes. Ou seja, foi através das redes sociais que os manifestantes, em sua maioria jovens, criticavam o governo e se mobilizavam a organizar, por exemplo, esses atos. Então, eles organizavam protestos, comícios, passeatas e greves. Aí a gente tem uma imagem aqui que chama a nossa atenção, várias pessoas segurando um smartphone. Bem, mas falando um pouco mais do papel das redes sociais. Nesses países, durante a Primavera Árabe, logo no início, em 2010, o número de usuários das redes sociais, especialmente o Facebook e o Twitter, aumentou substancialmente nos países árabes, justamente no início desses movimentos. As redes sociais foram o veículo de divulgação utilizado para dar a conhecer as pessoas sobre o movimento, bem como forma de expressar opiniões e ideias acerca do tema. Igualmente serviu para saltar a censura dos jornais, televisões e rádios controlados pelo governo em vários países. A gente sabe que nesses governos ditadores, a televisão e os jornais, em sua maioria, existem aí a censura feita pelo governo. Então, por isso que essas pessoas na época utilizavam das redes sociais. Muitos protestos foram marcados e organizados pela população através das redes. Então, a gente tem jornalistas e analistas, por sua vez, que propagam mais velozmente os seus conteúdos a partir desse mecanismo e que foi sendo aí restringido pelos governos quando eles perceberam a força das redes sociais nesses países. Aqui a gente tem uma imagem da Tunísia e a gente tem, a partir dessa imagem, a partir de uma faixa desses tunisianos, vários manifestantes na rua, como vocês podem observar, e essas pessoas, como eu já disse, pediam aí várias medidas de mudanças. Vamos então, a partir dessa imagem, fazer um breve resumo do que a gente aprendeu hoje na aula? Bem, como a imagem já mostra, a Primavera Árabe, ela se inicia pela Tunísia, ela teve início lá no ano de 2010 e ela foi chamada de Primavera Árabe porque faz justamente menção a esse despertar da população por melhores condições de vida. Então, a Primavera Árabe pode ser considerada aí um movimento de contestação nos países muçulmanos, como eu disse, e em alguns países, como a gente vai ver na parte 2, ela acabou, por exemplo, se desdobrando até os dias atuais.
Esse movimento se caracteriza aí pela luta pela democracia e, como eu disse, por melhores condições de vida, decorrentes da crise econômica, do desemprego e da falta de liberdade de expressão daquela população. Aí a gente pode resumir aí os países, por exemplo, que estiveram envolvidos na Primavera Árabe. Muitos deles ainda, como eu disse, ainda existem desdobramentos dessas manifestações. A gente pode, por exemplo, citar o Egito, a Líbia, o Iêmen, a Argélia, Síria, Marrocos, Omã, Bahrein, Jordânia, Sudão e Iraque. Outra coisa importante para a gente revisar, que esse movimento ele iniciou na Tunísia e ele aí teve como estopim a morte de um rapaz que ateou fogo ao seu próprio corpo, chamado de Mohamed Bouazizi, e isso levou aí a população a buscar melhores condições de vida e a protestar por melhores condições de vida. Bem, outra coisa importante sobre a Primavera Árabe iniciada na Tunísia é que lá ela também recebeu o nome de Revolução de Jasmim, tá? Só lembrando também que o descontentamento da população era de forma geral. Muitas pessoas estavam descontentes com o governo da época, chamado ditador Zayn Abidine Ben Ali. E assim, a Primavera Árabe desencadeou uma série de protestos, como eu disse, conhecidos como Revolução de Jasmim lá na Tunísia, e num sinal de protesto contra aí as condições e a brutal repressão policial. O jovem Mohamed ateou fogo ao próprio corpo, e esse fato tornou conhecida a revolução na Tunísia e aumentou ainda mais a revolta da população, se desdobrando aí por vários outros países que a gente vai ver na nossa aula parte 2. Então, espero que vocês acompanhem a nossa aula parte 2 e nós vamos trazer aí vários países onde se desencadeou também essas revoltas da Primavera Árabe, essas manifestações. Aqui nós temos as nossas referências e até a próxima aula.